O meu marido, Marcos, gritava com o telemóvel na mão, o rosto pálido como cera, a testa a brilhar com um suor frio que denunciava o pânico puro. Ao seu lado, a sua mãe, Laura, convulsionava no sofá de veludo, o corpo a debater-se numa dança macabra. A sua mão de dedos finos e anéis caros agarrava-lhe a garganta, os olhos arregalados de um terror que eu nunca antes vira, nem mesmo nos seus piores momentos de melodrama. "O que é que puseste na sopa, seu desgraçado?" sibilou ela entre um arquejo e uma tosse sufocava. A voz, um farrapo rouco, apontando um dedo trêmulo para a tigela de porcelana meio vazia na mesa de centro. A sopa. A maldita sopa de abóbora com um toque de noz moscada que ele me tinha trazido para a sua amada esposa, com um sorriso que não alcançava os seus olhos calculistas. Eu tinha-a trocado pela tigela vela, um movimento rápido e imperceptível, enquanto ele se virava para ir buscar o pão. E em exatamente 9 minutos, o teatro cuidadosamente construído do nosso casamento desabou em ruínas tóxicas. Eu apenas observava, sentada na minha poltrona, com uma calma gelada que me assustava e fortalecia ao mesmo tempo. As minhas mãos não tremiam. O meu coração batia num ritmo constante e metódico. Nos meus dedos sentia o peso frio do pequeno objeto de prata que pesquei do fundo da minha tigela antes da troca. Um pequeno peixe, delicadamente esculpido, com escamas que brilhavam sob a luz do candeeiro. Parte de um feixe de um colar, talvez. Eu sabia que aquilo não era um tempero. Era o começo do fim, e eu tinha acabado de servir o primeiro prato da vingança. Um prato que, ironicamente, se servia quente. Tudo começou há 3 meses, não com uma explosão, mas com pequenas fissuras no verniz da nossa vida perfeita. Marcos começou a chegar tarde a casa. No início, eram as desculpas clássicas, o manual do marido infiel para principiantes, reuniões de última hora que se arrastaram, trânsito infernal na ponte, um projeto urgente que o chefe pediu para ontem. E eu, a esposa dedicada, a epítome da compreensão, aceitava tudo com um aceno de cabeça e um sorriso cansado. Criei um ritual. Preparava-lhe o jantar. Mantinha-o quente no forno a baixa temperatura e ouvia suas queixas sobre o dia de trabalho enquanto ele comia distraidamente. Os olhos mais vezes no ecrã do telemóvel do que no meu rosto. Lembro-me de uma noite em particular. O nosso aniversário de casamento. Tinha passado a tarde a preparar o seu prato favorito, bife Wellington, um feito culinário que exigia tempo e precisão. A mesa estava posta com as nossas melhores toalhas de linho, as velas acesas, o vinho a respirar. Ele chegou perto da meia-noite, encontrou-me a dormir no sofá. Nem reparou na mesa. "Dia difícil", murmurou ele, beijando-me a testa antes de ir para o quarto. Na manhã seguinte, vi o bife intocado na cozinha. Parecia uma metáfora para o nosso casamento. Algo em que eu tinha investido tudo, deixado a arrefecer e a endurecer na solidão. A distância entre nós começou a crescer. Não em metros, mas numa espécie de silêncio denso e pegajoso que se instalava entre as nossas palavras. O seu riso já não era para mim. As suas piadas eram internas. E o seu toque, quando acontecia, era fugaz, quase um acidente, um roçar de mãos a pegar na mesma chávena de café. Depois vieram as mudanças mais subtis, mas mais cortantes, como estilhaços de vidro sob a pele. Ele começou a cuidar mais da sua aparência com um fervor de adolescente. Comprou roupas novas de marcas que eu não reconhecia, um perfume caro que eu nunca tinha sentido antes, uma mistura forte de sândalo e algo floral que me dava uma estranha náusea sempre que ele passava por mim. E começou a ir ao ginásio com uma dedicação quase religiosa. "Quero voltar à forma dos meus 20 anos", dizia ele, flexionando os bíceps em frente ao espelho. Quando comentei, na esperança de um elogio, de partilhar o seu entusiasmo, que ele estava a ficar em ótima forma, ele apenas deu de ombros. "Preciso de aliviar o estresse do trabalho", disse ele sem me olhar.
O telemóvel tornou-se uma extensão do seu corpo, um apêndice sagrado. Estava sempre com o ecrã virado para baixo sobre qualquer superfície, protegido por uma nova palavra-passe que ele teve de criar por causa da segurança do trabalho. As chamadas eram atendidas com um alô, apressado, seguido de um não posso falar agora, ligo-te mais tarde, enquanto se afastava para outra divisão da casa, fechando a porta suavemente, mas de forma definitiva, atrás de si. Uma vez, viu uma notificação aparecer no seu ecrã antes que ele o pudesse virar. Era apenas um nome, Sofia, seguido de um emoji de coração. Quando perguntei quem era, ele riu-se. A Sofia? É uma nova colega do financeiro, uma senhora de 50 e tal anos, muito querida. Ajudou-me com um relatório complicado. O coração é só porque ela é uma querida. A mentira foi tão fluida, tão natural, que por um momento quase acreditei. A minha sogra, Laura, era a maestrina desta orquestra de enganos, sempre pronta a reforçar o meu papel de figurante. Nas nossas visitas semanais obrigatórias, ela fazia questão de tecer comentários que me diminuíam, sempre disfarçados de conselhos bem-intencionados. Helena, querida, talvez devesses arranjar-te um pouco mais. Os homens são criaturas visuais, sabes? Um pouco de batom nunca fez mal a ninguém, dizia ela, enquanto seu olhar crítico percorria minha roupa confortável de casa. Ou então, durante um jantar de domingo em que eu tinha passado horas a cozinhar, o meu Marcos parece tão cansado ultimamente. Tens a certeza de que ele está a comer bem? Na minha altura, a comida de uma esposa era o que mantinha um homem feliz e em casa. Cada palavra era uma pequena agulha, a picar a minha já frágil autoconfiança. Ela colocava o Marcos num pedestal, o seu menino de ouro incapaz de errar. Se havia um problema no nosso casamento, a culpa, implícita mas clara como o dia, era minha. Ele, na sua presença, transformava-se. Deixava que a mãe lhe cortasse o bife, que lhe enchesse o prato, regredindo a um estado de infância mimada enquanto eu era relegada para o papel de empregada de mesa e alvo de críticas. Ele nunca me defendia. Apenas sorria e dizia, "Ó, mãe", um protesto tão fraco que era, na verdade, um consentimento. A confirmação, o momento em que a suspeita se tornou uma certeza de aço frio, chegou de uma forma banal. Foi numa terça-feira chuvosa. Marcos tinha saído para o seu treino noturno. Eu estava a arrumar a roupa para lavar quando peguei na sua mala de ginásio. Estava estranhamente leve. Abria. As suas roupas de treino estavam lá, dobradas e imaculadas. Estavam secas, intocadas. O cheiro era apenas de amaciador de roupa, não de suor. O meu coração começou a bater descompassado. Remexi na mala, a minha respiração suspensa, e encontrei um bolso lateral que nunca tinha notado. Lá dentro, um pequeno recibo de uma joalharia de luxo no centro da cidade. A data era da semana anterior. O item: colar coração oceano. O preço fez-me engolir em seco. Não era o meu aniversário. Não era nenhuma data especial. E eu, definitivamente, não tinha recebido nenhum colar. Naquele momento, o chão desapareceu sob os meus pés. A imagem formou-se na minha mente com uma clareza insuportável. Ele a colocar aquele colar no pescoço de outra mulher. Os seus dedos a demorarem-se na sua pele. O mesmo sorriso falso que me dava a mim, mas talvez para ela fosse genuíno. A dor foi avassaladora, uma onda que me ameaçou afogar. Mas debaixo da dor, algo mais duro e frio começou a tomar forma. A tristeza deu lugar à raiva, e a raiva, refinada pela humilhação, transformou-se numa resolução gélida. Ele não ia simplesmente sair impune, nem ele, nem a sua mãe.
a sua cúmplice silenciosa que me preparou para o abate. E agora, aqui estamos nós. O caos reina na minha sala de estar perfeitamente decorada. Marcos está ao telefone a gritar indicações para nossa morada. Ela não respira bem. A cara dela está a ficar azul. Rápido, por favor. Laura já não consegue falar. Apenas emite sons guturais, a espuma a formar-se nos cantos da sua boca pintada de vermelho. Olho para o pequeno peixe de prata na minha mão. O fecho do colar coração oceano, imagino eu. Deve ter se soltado e caído na panela enquanto ele preparava o seu pequeno tempero especial para mim. Uma falha poética no seu plano perfeito. Olho para o seu rosto desfigurado pelo pânico e não sinto nada. Nenhuma culpa, nenhuma pena. Apenas a calma satisfação de um trabalho bem executado. A vingança, afinal, é um prato que se serve melhor quente. E este era apenas o aperitivo. A gota de água foi uma noite há 2 semanas. Marcos chegou a casa depois da meia-noite, o seu corpo impregnado com o cheiro acre do álcool e desse perfume estranho, floral e adocicado, que se tinha tornado o odor da minha humilhação. Ele despiu-se num silêncio pesado, mecânico, e deitou-se de costas para mim, criando uma muralha com o seu corpo na nossa própria cama. A sua camisa, uma peça de linho caro que eu lhe tinha oferecido no seu último aniversário, foi atirada com displicência para o cesto da roupa suja. Do meu lado da cama, os meus olhos fixaram-se nela. Perto da gola, sob a luz fraca do candeeiro de rua que se infiltrava pela janela, uma mancha de batom vermelho escuro destacava-se contra o tecido branco. Não era um borrão acidental, mas a impressão nítida, quase artística, de uns lábios cheios. Não era a minha cor. Eu raramente usava batom, e quando o fazia, eram tons neutros, discretos. Eu não usava vermelho sangue. Fiquei a olhar para aquela mancha durante o que me pareceu uma eternidade. O meu coração a bater descontroladamente contra as minhas costelas, um tambor de guerra a anunciar a devastação. Cada batida parecia ecoar no silêncio do quarto, tão alta que eu temia que o acordasse. A negação, que tinha sido o meu escudo frágil e o meu refúgio confortável durante meses, estilhaçou-se em 1000 pedaços. Não era estresse do trabalho. Não era uma crise de meia-idade. Havia outra pessoa. E a dor dessa constatação foi tão física, tão visceral, que me dobrou ao meio, o ar a escapar-me dos pulmões num soluço silencioso. Tive de morder a mão para não gritar. O sabor metálico do meu próprio sangue misturou-se com o amargo da traição. Naquela noite, o sono foi um luxo que me foi negado. Fiquei imóvel, a observar o seu perfil adormecido, a sua respiração calma e regular, a tranquilidade de um homem com a consciência limpa, ou, pior, de um homem a quem a consciência já não importava. E ali, no escuro, senti um ódio frio e cristalino a instalar-se no lugar oco que o amor um dia me consumiu. Quem era este homem ao meu lado? Este estranho que partilhava a minha cama, a minha casa, a minha vida, mas cujo coração, corpo e alma pertenciam a outra. As perguntas, antes sussurros no fundo da minha mente, tornaram-se gritos ensurdecedores. Quem era ela? Desde quando? O que é que ela tinha que eu não tinha? Seria mais bonita? Mais nova? Mais interessante? A minha mente, uma traidora, começou a projetar cenários, cada um mais doloroso que o anterior. Percorri mentalmente cada momento dos últimos meses, e as peças do puzzle, antes confusas, encaixaram-se com uma clareza brutal e ofuscante.
As reuniões tardias, o telemóvel secreto, o novo perfume, a distância emocional, o recibo da joalharia. Estava tudo ali, um roteiro da sua infidelidade, e eu tinha me recusado a ler. Senti-me estúpida, ingênua, cega. Uma esposa de fachada num casamento de conveniência que só era conveniente para ele. Mas por baixo de toda a dor e humilhação, uma nova emoção começou a borbulhar das profundezas, lenta e espessa como lava. A raiva. Uma raiva límpida, concentrada e gelada que me deu algo que eu não tinha há muito tempo. Um propósito. Levantei-me da cama, os pés descalços a sentir o frio do chão de madeira. Fui até ao cesto da roupa e peguei na camisa. Levei-a ao nariz. O perfume dela estava lá, forte, a anular o dele, a anular-me, a mim. Voltei para o quarto, peguei no seu telemóvel que estava na mesa de cabeceira. Ele dormia profundamente. As minhas mãos tremiam, mas a minha determinação era de aço. Tentei a nossa data de aniversário. Errado. O aniversário dele. Errado. O meu. Errado. Então, lembrei-me do nome da notificação. Sofia. E do recibo, Coração Oceano. O filme preferido dela era o Titanic. Tentei os números correspondentes ao nome dela no teclado. Nada. Então, tentei uma combinação de letras e números que ele mencionara uma vez, sobre um antigo carro de sonho que nunca teve. E abriu. O ecrã iluminou-se, revelando seu mundo secreto. As mensagens trocadas com Sofia Miro Pili. Havia fotografias. Ela era mais nova, sim. Tinha um sorriso rasgado e o cabelo escuro e comprido. Numa das fotos, usava o colar Coração Oceano, a pedra azul a brilhar contra sua pele bronzeada, enquanto o braço de Marcos a envolvia. Vi as mensagens, as juras de amor, os planos para o futuro. Um futuro que não me incluía. Ele chamava-lhe minha vida. A mim, nos últimos meses, mal me chamava pelo nome. Eu não ia ser a vítima chorosa. Eu ia descobrir a verdade, toda a verdade. Ia fazê-los pagar. Aos dois. E a maestrina, que sem dúvida sabia de tudo. A mãe dele. O dia da sopa chegou como qualquer outro. Uma terça-feira cinzenta e úmida, o céu a chorar uma chuva fina e persistente que espelhava o meu estado de espírito. Eu tinha passado a manhã a remoer os meus pensamentos, sentindo-me presa num limbo de suspeita e certeza. A mancha de batom e as mensagens tinham sido a prova, mas eu precisava de mais. Precisava de entender a dimensão da sua traição, a profundidade do seu desprezo. Eu vagueava pela casa, tocando nos objetos que tínhamos comprado juntos, olhando para as fotografias que marcavam os momentos felizes da nossa vida. Ou o que eu pensava serem momentos felizes. Cada sorriso naquelas imagens parecia agora uma farsa, uma mentira congelada no tempo. Foi então que Marcos me ligou, por volta da hora do almoço. A sua voz do outro lado da linha era anormalmente doce, oleosa, ensaiada, o que imediatamente acionou todos os meus alarmes. Era a voz que ele usava quando queria alguma coisa. A voz do vendedor de carros usados a tentar vender uma carcaça enferrujada. Amor, tenho uma surpresa para ti esta noite, disse ele, a palavra amor a soar como um insulto. Estive a pensar em nós. Vou levar para casa uma sopa especial. Uma receita de família que a minha avó ensinou à mãe e que eu aprendi a fazer. Uma sopa de reconciliação, para compensar todo o tempo que estive ausente.
Fiquei em silêncio por um momento, a processar o absurdo daquela mentira. Senti o meu estômago revirar, não de antecipação, mas de nojo. Marcos. O meu Marcos mal sabia fritar um ovo sem queimar a frigideira. Uma vez, tentou fazer massa e quase incendiou a cozinha. Lembrei-me da sua mãe, Laura, a gabar-se aos amigos de que o meu Marcos tem tantas qualidades, mas a cozinha felizmente deixou-a para a esposa talentosa que arranjou. A ideia dele é cozinhar uma sopa especial de receita de família era tão ridícula, tão insultuosa na sua fabricação, que quase me ri. A mentira era tão descarada, tão mal construída, que me ofendeu a um nível profundo. Ele nem sequer se esforçava para ser credível. O desprezo dele por mim, pela minha inteligência, era palpável. Ele assumia que a minha devoção era sinônimo de estupidez. Foi nesse momento que a minha raiva se transformou em algo mais frio, mais afiado, mais calculado. A engrenagem da minha mente começou a girar, não com emoção, mas com uma lógica brutal. Concordei. A minha voz a imitar o seu tom doce, uma melodia de seda a esconder o veneno. Oh, querido, que maravilhoso! Que pensamento tão querido da tua parte! Mal posso esperar. E sabes que mais? Que coincidência perfeita! Hoje é terça-feira, a tua mãe vem cá jantar. Ela vai adorar provar a tua sopa especial. Houve uma pausa do outro lado da linha. Não foi um silêncio comum, foi um vazio sibilante, o som do ar a ser sugado para fora de uma sala. Pude imaginá-lo, o sorriso falso a desvanecer-se, os olhos a arregalarem-se em pânico. A minha mãe? Hoje? Gaguejou ele, a sua voz a perder todo o verniz de confiança. Mas eu pensei que fosse amanhã. Tens a certeza? Claro que tenho, querido. É sempre a terça-feira. Ela até me ligou de manhã para confirmar. Não te preocupes, tenho a certeza de que a tua sopa maravilhosa há de chegar para todos, respondi eu, saboreando cada palavra, sentindo o poder a mudar de mãos. Eu sabia, com uma certeza absoluta, que a presença da sua mãe não fazia parte do seu plano, fosse ele qual fosse. Ela era sua rede de segurança, o seu álibi, a sua deusa-mãe. A sua presença tornava qualquer ato nefasto contra mim impossível de executar discretamente. A sua presença, que tantas vezes fora minha tortura, seria agora minha arma. E isso dava-me uma vantagem deliciosa. Ele tentou argumentar, a sua voz agora um fio de desespero. Talvez seja melhor desmarcar com ela, amor. A sopa é para nós, para nossa noite especial. Mas eu cortei-o, a minha voz ainda doce, mas com um tom de aço que ele não podia ignorar. Não sejas parvo, Marcos. A tua mãe ficaria de coração partido. E eu insisto. Quero que ela veja o marido maravilhoso e atencioso que eu tenho. Desliguei o telefone, o meu coração a bater agora num ritmo calmo e poderoso. O tabuleiro de xadrez estava montado e, pela primeira vez em muito tempo, era eu quem ia jogar com as peças brancas. Quando Marcos chegou a casa, trazia consigo um recipiente térmico de aço inoxidável, um modelo caro e moderno que eu nunca lhe tinha visto. Definitivamente não era nosso. O cheiro que de lá emanava, no entanto, era inegavelmente divino. Era um aroma rico e complexo, com notas de açafrão, ervas frescas como coentros e tomilho, e algo mais, algo exótico, quase floral, que eu não conseguia identificar. Um toque de água de rosas, talvez? Ele colocou o recipiente na bancada da cozinha com um ar de triunfo forçado,
um brilho febril nos olhos, mas evitando deliberadamente o meu olhar. Os seus ombros estavam tensos debaixo da camisa engomada. Vês? Eu disse que ia fazer uma surpresa, disse ele, a voz um pouco mais alta do que o necessário, tentando sorrir. O sorriso não lhe assentava bem. Parecia uma máscara de gesso mal colada, prestes a estalar. Era o sorriso de um homem a representar um papel que não conhecia. Eu aproximei-me, envolvendo-me no meu próprio papel, o da esposa encantada, fingindo uma curiosidade e um entusiasmo que me queimavam a garganta como bilis. Cheira maravilhosamente bem, Marcos. Mas de onde tiraste a receita? Nunca te soube este talento escondido? Ele hesitou por um segundo, os olhos a vaguearem pela cozinha como se procurassem uma resposta escrita nos azulejos. É uma receita antiga da avó. Uma coisa de família. Tive de ligar a tia Berta para me lembrar dos detalhes. Sabes como ela é, guarda tudo na cabeça. Outra mentira, descarada e insultuosa. A tia Berta tinha falecido há 5 anos de um AVC fulminante. Eu tinha estado ao lado de Marcos no funeral, a segurar-lhe a mão enquanto ele chorava. Ele estava a afundar-se numa teia de enganos tão frágil que era quase patética. E eu ia deixá-lo. Iria dar-lhe corda suficiente para ele se enforcar nela. A minha sogra, Laura, chegou pontualmente às 8, envolta num casaco de cachemira bege e no seu perfume caro que parecia lutar pelo domínio do ar contra o aroma da sopa. Trazia a sua habitual expressão de desaprovação subtil, um esgar quase imperceptível nos seus lábios finos pintados de um vermelho sóbrio. Cumprimentou o filho com um beijo estalado na bochecha, a mão a afagar-lhe o cabelo com uma posse possessiva. A mim, dirigiu um aceno de cabeça frio. Helena? O seu olhar de falcão percorreu a sala de jantar, provavelmente à procura de um grão de pó ou de uma flor murcha no arranjo da mesa, qualquer falha que pudesse usar como munição mais tarde. Quando Marcos anunciou, com o peito inchado de um orgulho postiço, que tinha sido ele a cozinhar o prato principal da noite, Laura olhou para ele com uma incredulidade genuína que, por um instante, me fez sentir uma estranha camaradagem com ela. Tu? A cozinhar? A sua voz subiu uma oitava. Marcos, meu tesouro, tens a certeza de que te estás a sentir bem? Não andaste a apanhar frio? Ela pousou as costas da mão na testa dele, um gesto teatral de preocupação maternal. Eu mantive o meu sorriso de anfitriã perfeita, a máscara de normalidade firmemente no lugar, enquanto por dentro uma tempestade de desprezo se formava. O palco estava montado. Os atores, alheios ao verdadeiro enredo, estavam nos seus lugares. Só faltava o levantar da cortina. Sentámo-nos à mesa, naqueles lugares que ocupávamos há anos, um triângulo de tensões mal disfarçadas. Eu servi a entrada, uma salada simples de folhas verdes com queijo de cabra e nozes, que Laura criticou imediatamente. O vinagrete está um pouco assertivo, querida. Demasiado vinagre. Abafa a delicadeza do queijo, sentenciou ela, empurrando uma folha de alface pelo prato. Ignorei-a. O meu foco estava no ato seguinte, no prato principal. O meu coração batia um ritmo constante e perigoso contra as minhas costelas. Marcos foi à cozinha e voltou com uma bandeja, movendo-se com uma solenidade ridícula, como um sacerdote a apresentar uma oferenda. Nela estavam 3 tigelas de porcelana branca, fumegantes. A sopa era de um dourado intenso, quase luminoso sob a luz do candeeiro, e pequenos pedaços de algo que parecia frango e legumes finamente cortados flutuavam no caldo aveludado. Ele colocou uma tigela à minha frente com uma cerimônia particular. A sua mão a demorar-se 1 segundo a mais do que o necessário perto da minha.
Esta é para ti, meu amor, feita com um ingrediente secreto, só para nós, disse ele, baixando a voz para um sussurro conspiratório e piscando-me o olho. A náusea voltou com força. Aquelas palavras, só para nós, eram a maior obscenidade que ele podia ter proferido. O ingrediente secreto não era para mim. Era uma mensagem, um símbolo, um elo entre ele e a outra. Eu tinha de descobrir o que era. Comecei a mexer a sopa lentamente com a colher de prata, o meu coração agora a bater descompassado, um tambor frenético no silêncio que se instalara. O cheiro era inebriante, mas para mim cheirava a traição, a quartos de hotel e a mentiras sussurradas ao telefone. Enquanto fingia procurar os pedaços de frango, a minha colher bateu em algo duro, sólido, no fundo da tigela. O som metálico, abafado pelo líquido, foi um choque elétrico que me percorreu o braço. Não era um osso nem um legume. Era metálico. O meu sangue gelou. Com o coração na boca, usei a colher para, com uma perícia que me surpreendeu, guiar o objeto até a beira da tigela, escondido pela curvatura da porcelana. A conversa deles fluía por cima de mim. Um ruído de fundo sem sentido sobre um primo distante. Disfarçadamente, fingindo apanhar o guardanapo que deixara cair ao colo, a minha mão mergulhou por baixo da mesa. Com os dedos a tremer ligeiramente, pesquei o objeto da colher. Estava quente e escorregadio do caldo. Fechei a mão à volta dele, sentindo as suas arestas afiadas contra minha pele. Mantendo a mão debaixo da mesa, abri-a lentamente e olhei. Era um pequeno peixe de prata. Delicadamente esculpido, com escamas que mesmo na penumbra pareciam brilhar. Parte de um fecho de um colar. A imagem atingiu-me com a força de um soco no estômago. O recibo da joalharia, colar coração oceano. E a foto. A foto que eu tinha visto no perfil dela, uma conta privada que consegui aceder através de uma amiga em comum, Sofia. Numa praia, a rir para a câmara, o cabelo escuro a voar com o vento, e ao pescoço, o colar com a pedra azul, o coração do oceano. Eu não tinha reparado no fecho na altura, mas agora a imagem estava gravada a fogo na minha mente. Era este peixe, a marca dela. A amante dele tinha deixado a sua marca na sopa que o meu marido me trouxera, na comida que ia entrar no meu corpo. Não era um acidente. Era uma provocação. Uma declaração de posse. Uma forma de dizer: ele é meu, até na comida que te dá. Nesse instante, o meu mundo abrandou e focou-se com uma clareza aterrorizante. O som das vozes de Marcos e Laura tornou-se um zumbido distante, como de insetos numa tarde de verão. O pendente de peixe na minha palma parecia queimar-me a pele, um ferro em brasa a marcar-me como gado. Era a prova final, irrefutável e indescritivelmente cruel. Ela não estava apenas a partilhar a cama dele. Estava a invadir a minha casa, a minha mesa, a minha comida, a minha vida, com a cumplicidade do meu marido. A humilhação deu lugar a uma fúria gelada, uma calma letal que se apoderou de cada fibra do meu ser. O meu tremor parou. A minha respiração tornou-se regular e profunda. Olhei para a tigela de sopa à minha frente, a sopa de reconciliação. Que piada doentia! Depois olhei para minha sogra, que agora se queixava de que o pão na mesa não era do dia. E foi aí que o plano se formou na minha mente, não como um pensamento, mas como um instinto primordial, rápido e claro como um relâmpago numa noite escura. Não foi pensado, foi revelado, uma reação de sobrevivência. O universo tinha me dado uma arma.
Seria um pecado não a usar. Laura, tem toda a razão, disse eu, a minha voz a soar na sala com uma calma e firmeza que me surpreenderam a mim mesma, cortando a sua ladainha de queixa sobre o pão. A minha serenidade era uma ilha de gelo num oceano de tensão fervilhante. A salada está horrível, francamente intragável. Peço imensa desculpa. A minha cabeça não tem andado boa para a cozinha ultimamente. Olhei diretamente para Marcos ao dizer isto. Uma farpa envenenada só para ele. Por favor, não deixe que a minha incompetência culinária estrague o seu jantar. O seu único jantar decente da semana. Fique com a minha sopa. O Marcos fez-a com tanto amor, com tanto empenho, e eu insisto que a prove como deve ser, sem o paladar estragado pelo meu vinagrete. Laura olhou para mim, os seus olhos pequenos e perspicazes a semicerrarem-se, apanhada de surpresa pela minha súbita gentileza e autodepreciação. O seu instinto dizia-lhe que algo estava errado, que aquela submissão não era natural, mas a sua vaidade, o seu desejo de ser o centro das atenções do filho, venceu. Marcos, por outro lado, ficou visivelmente tenso. O seu corpo enrijeceu na cadeira, a sua mão a agarrar a colher de prata com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos como ossos. Vi uma gota de suor a escorrer-lhe pela têmpora. Não, Helena, não é preciso, começou ele, a voz um pouco mais alta do que o normal, quase um grasnido de pânico. A tua está boa. Eu ponho mais um pouco de sauna da mãe, se for preciso. Mas eu interrompi-o, já de pé, o meu movimento fluido e deliberado, como uma dançarina a executar uma coreografia ensaiada 1000 vezes na mente. Eu insisto, Marcos, não sejas egoísta. A tua mãe veio cá jantar, fez o esforço de atravessar a cidade. O mínimo que podemos fazer é oferecer-lhe o melhor que esta casa tem esta noite. E esta noite, o melhor és tu. A tua sopa. A tua obra-prima. Cada palavra era mel envenenado. Peguei na minha tigela, a que continha o segredo metálico agora escondido no meu bolso, sentindo o calor da porcelana contra as pontas dos meus dedos. Com um movimento suave, quase cerimonial, troquei-a pela dela. A troca foi feita com uma precisão cirúrgica, um passe de mágica executado à vista de todos, mas cuja verdadeira natureza era invisível para a vítima. Laura, lisonjeada, desarmada pela minha atitude e pelo elogio implícito ao seu filho prodígio, sorriu, um sorriso fino e presunçoso. Bem, se insistes, querida, é muito amável da tua parte. Finalmente a aprender o teu lugar. A última frase foi murmurada, mas eu ouvia. E gravei-a na memória. Sentei-me novamente, agora com a tigela de sopa limpa à minha frente. O pequeno pendente de colibri de prata estava seguro dentro do bolso do meu vestido. A sua frieza, um contraponto reconfortante ao calor que me subia pelo peito. Era um lembrete físico do meu propósito. Marcos olhava para mim por cima da mesa, os olhos a faiscar de uma mistura impotente de raiva e pânico puro. Ele sabia. Ele não sabia como é que eu sabia, mas ele sabia que eu sabia. E não podia dizer absolutamente nada sem se expor, sem admitir que havia algo de errado com aquela sopa em particular, a sopa que ele destinara a mim. Estava encurralado, apanhado na sua própria armadilha, e a expressão no seu rosto era de um animal selvagem a roer a própria pata para escapar. Laura, felizmente alheia a todo o drama silencioso que se desenrolava como uma peça de teatro para uma audiência de pegou na colher com uma elegância estudada. Levou a primeira colherada à boca. Os seus olhos fecharam-se em êxtase. Um pequeno gemido de prazer escapou-lhe dos lábios pintados. Meu Deus, Marcos, isto está absolutamente divino. Mas onde aprendeste a fazer isto?
tem um sabor familiar. Incrivelmente familiar. Ela deu outra colherada, mais ávida desta vez. O caldo dourado a escorrer ligeiramente pelo canto da boca, o que ela limpou rapidamente com o guardanapo de linho. Este toque de açafrão da terra e o anis estrelado no fundo é tão particular, é uma assinatura. Faz-me lembrar aquela sopa maravilhosa que a tua amiga especial, a Carolina, te costumava fazer quando estavas doente no ano passado. Lembras-te? Aquela gripe terrível que tiveste. O nome pairou no ar, denso e pesado como fumo de um incêndio. Carolina. Não Sofia. Carolina. A minha mente processou a nova informação com uma velocidade vertiginosa. Eu tinha estado tão focada na Sofia do financeiro que nem sequer considerei outras possibilidades. A traição era ainda mais profunda e complexa do que eu imaginara. A sala ficou em silêncio absoluto, um silêncio elétrico, carregado de não ditos. O único som era o tic-tac rítmico e impiedoso do relógio de pêndulo na parede, cada segundo a marcar um passo em direção ao inevitável. Olhei para o relógio. Tinham passado exatamente 9 minutos desde a troca. O rosto de Marcos perdeu toda a cor. Passou de pálido a cinzento, a cor da cera de uma vela derretida. Parecia que tinha visto um fantasma. Ele olhou para a mãe. Depois para mim. A sua boca a abrir e a fechar como um peixe fora de água, sem emitir qualquer som. A sua mandíbula trabalhava em vão. Laura, ainda a saborear a sua madeleine líquida, não se apercebeu imediatamente da bomba que tinha acabado de largar no meio da nossa sala de jantar. Sim, a Carolina. Uma rapariga tão querida, tão prendada. Tinha mesmo um jeito especial para a cozinha, não era como algumas pessoas. Continuou ela, sonhadora, lançando-me um olhar de lado. O que é feito dela, filho? Nunca mais falaste nela. Vocês pareciam tão chegados. Foi nesse preciso momento que o telemóvel de Marcos, pousado na mesa com o ecrã virado para cima, começou a vibrar. O zumbido contra a madeira polida foi estridente no silêncio mortal. 1, 2, 3 vezes. Uma vibração insistente, desesperada. E no ecrã iluminado, o nome brilhou em letras brancas e cruéis. Carolina. Mirno. O pânico nos olhos de Marcos transformou-se em puro terror. Foi a confirmação final, uma assinatura digital para a sua sentença. Ele tentou agarrar o telemóvel com um movimento brusco, mas as suas mãos tremiam tanto, de forma tão incontrolável, que o aparelho escorregou-lhe dos dedos e caiu no chão com um estalido seco. E então, Laura começou a tossir. A princípio, uma tosse seca, quase um pigarro para limpar a garganta. Mas rapidamente se tornou num som sufocado, um arquejo violento que lhe sacudia o corpo inteiro. A sua cara, momentos antes corada de prazer, começou a ficar vermelha, depois de um tom arroxeado, assustador. Ela levou as mãos à garganta, as unhas pintadas a cravarem-se na sua própria pele, os olhos arregalados de pânico e confusão. O que é isto? Conseguiu ela dizer entre arquejos, a voz um guincho irreconhecível. Não consigo respirar. A minha língua está a inchar. Foi aí que a cena com que comecei esta história se desenrolou em todo o seu glorioso e terrível caos. Marcos, finalmente a sair do seu torpor, atirou-se para o chão para apanhar o telemóvel. Não para ligar para a emergência, mas para atender a chamada da amante. O que é que puseste na sopa, Carolina? O que é que puseste na sopa? Gritou ele para o aparelho, a sua voz distorcida pela fúria e pelo medo. A minha mãe comeu-a! A minha mãe comeu a porcaria da tua sopa! Enquanto o caos reinava, enquanto Laura se debatia no sofá,
e Marcos gritava histericamente. Eu levantei-me calmamente. A minha pulsação estava estável. O meu corpo sentia-se leve. Aproximei-me de Marcos, que agora chorava de desespero ao telefone, ajoelhado no tapete persa. Com um gesto preciso, tirei-lhe o telemóvel da mão e desliguei a chamada, mergulhando a sala num silêncio abrupto, pontuado apenas pelos sons sufocados de Laura. Ele olhou para mim, os olhos injetados de ódio, o rosto manchado de lágrimas e ranho. "Isto é culpa tua!" gritou ele, a sua voz a quebrar-se num soluço. "Sua bruxa!" Eu não vacilei. Encarei o seu olhar de animal ferido com uma frieza que o fez recuar. Lentamente, abri a minha mão e mostrei-lhe o pequeno pendente de colibri de prata que brilhava na minha palma. A luz do candeeiro apanhou as asas delicadas, fazendo-as cintilar. "A culpa não é minha, Marcos. A culpa é disto", disse eu, a minha voz baixa e cortante como o vidro partido. "A culpa é tua e dela. O que é que a sopa tinha, afinal? Um afrodisíaco poderoso para a vossa noite de reconciliação depois de uma discussão? Ou era algo mais definitivo? Era veneno para mim, Marcos? Diz-me." Ele recuou, arrastando-se para trás no tapete, como se eu lhe tivesse batido com um chicote. O seu rosto contorceu-se numa máscara de horror e derrota. Laura, no sofá, estava a começar a respirar melhor, o seu corpo a parar de convulsionar. A reação, fosse ela qual fosse, estava a diminuir, o seu efeito provavelmente mais assustador do que o tal. Um aviso, talvez. Mas o seu olhar, agora límpido e focado, estava fixo no filho, um olhar cheio de uma dor e desilusão tão profundas, tão aniquiladoras, que eram quase palpáveis. Ela tinha percebido tudo. O seu menino de ouro, o seu tesouro, não tinha trazido uma sopa feita por uma amiga querida. Ele tinha trazido a sopa da amante para a esposa. Uma sopa com um ingrediente secreto. E ela, a mãe, a sua maior defensora, tinha sido a vítima acidental da sua mentira doentia e do seu plano sórdido. O pedestal, em que ela o mantivera toda a vida, acabara de se desmoronar, e os destroços caíam sobre todos nós. Laura levantou-se com dificuldade, o corpo ainda a tremer com os vestígios da convulsão, apoiando-se com a mão trêmula no braço aveludado do sofá. O seu movimento era lento, deliberado, o de uma rainha deposta a inspecionar os destroços do seu reino. Caminhou até Marcos, que continuava de joelhos no tapete, uma figura patética de desolação. O seu rosto, habitualmente uma máscara de compostura aristocrática, estava agora contorcido numa expressão de fúria gelada e de um desgosto tão profundo que parecia tê-la envelhecido 10 anos em 10 minutos. Parou em frente a ele, a sua sombra a cobri-lo. "Eu avisei-te", sibilou ela, a voz baixa e cortante, um farrapo da sua antiga altivez, mas agora armada com o aço da traição. "Eu disse-te para acabares com isto. Pensei que era uma fase, uma estupidez de meia-idade, mas isto..." Ela fez um gesto vago na direção da tigela de sopa entornada, um campo de batalha em miniatura na nossa mesa de jantar. Eu sabia da Carolina. Eu vi-vos juntos. Naquele café em Alfama, há 2 meses. Estavas a rir de uma forma que não te via rir há anos. A tua mão no joelho dela. Fingi que não vi. Fingi por ti, por esta família, por esta farsa que insistias em manter. Cada palavra era um golpe. Marcos encolheu-se, o olhar fixo no chão, incapaz de encarar o tribunal que a sua própria mãe montara. "Mas eu acreditei em ti", continuou ela, a voz a tremer agora, não de fraqueza, mas de uma raiva represada que finalmente rebentava. "Acreditei quando juraste a pés juntos que era um erro, um deslize sem importância. Quando me disseste que ias acabar com tudo, que amavas a tua esposa, que a Helena era a tua vida, ela virou-se para mim, e pela primeira vez em todos os anos do meu casamento, vi nos seus olhos não a crítica fria,
Não o desdém velado, mas algo chocante, uma espécie de cumplicidade amarga, uma solidariedade feminina forjada no fogo do engano de um homem que ambas, de formas diferentes, amavam. Era um olhar que dizia: nós, as mulheres, e as mentiras que nos contam. E tu, disse ela, virando-se novamente para o filho, a sua voz agora um chicote. Trazes a comida dela para esta casa? Para a mesa da tua esposa? Envenenas a tua própria família com as tuas mentiras? Não és um homem. És um monstro. Um fraco. Tenho vergonha de ti. Vergonha do sangue que te corre nas veias, que é o meu sangue. E com isso, ela levantou a mão e deu-lhe uma bofetada. Não foi um gesto teatral. Foi um golpe seco, rápido e violento. O som ecoou na sala subitamente silenciosa, um ponto final ensurdecedor para a vida que conhecíamos. Marcos ficou ali, a mão a subir lentamente para a face, onde uma marca vermelha começava a florescer como uma flor doentia. Estava completamente desfeito. A sua armadura de mentiras, cuidadosamente construída ao longo de meses, talvez anos, tinha sido estilhaçada. Não por mim, a sua vítima designada, mas pela sua arquiteta, a sua maior defensora. O seu plano, fosse ele qual fosse, tinha implodido da forma mais espetacular e humilhante possível. Mais tarde, naquela mesma noite, no silêncio que se seguiu à partida da ambulância que Marcos, num último ato de pânico, chamara, e que eu e Laura dispensamos, garantindo que fora apenas uma reação alérgica a um tempero novo, a verdade completa emergiu. Laura, sentada na minha poltrona a beber um chá de camomila com as mãos ainda a tremer, reconheceu o aroma subtil que ainda pairava no ar. A sopa, explicou ela com um nojo evidente, continha uma dose elevada de uma erva exótica da Amazônia que a Carolina, uma pseudo-espiritualista obcecada por remédios alternativos, considerava um potente afrodisíaco. O plano dela não era matar-me, mas algo psicologicamente mais perverso. Era reconquistar Marcos através de um gesto que o ligasse a ela, que a inserisse no nosso casamento da forma mais íntima possível, através da comida que eu iria ingerir. A chamada dos 9 minutos era o tempo que a poção demoraria a fazer efeito, o momento em que ela queria ouvir da boca dele que o feitiço estava a funcionar, que ele me olhava com o desejo que sentia por ela. Eles não queriam a minha morte. Queriam a minha subjugação, a minha humilhação final. E a alergia de Laura, uma sensibilidade que ela tinha a certas plantas exóticas, foi a variável que eles não previram. A ironia divina que fez o seu teatro doentio desabar. Expulsa-o, disse Laura, a sua voz sem emoção, os olhos fixos num ponto invisível na parede. Agora. E eu filo. Quando lhe disse para sair, Marcos não protestou. Não havia mais luta nele. Pegou num saco de desporto, enfiou lá dentro algumas roupas de forma desajeitada, um autômato de ombros caídos. Evitou o meu olhar a todo o custo. Passou pela mãe como se ela fosse uma estátua de sal. Parou à porta, a chave na mão, e virou-se. Helena, começou ele, mas a sua voz morreu. Não digas nada, Marcos. Cortei, a minha própria voz soando estranhamente calma, como a superfície de um lago gelado. Não há nada que possas dizer que não seja mais uma mentira. Apenas desaparece da minha vida. Ele não insistiu. Abriu a porta e saiu para a noite chuvosa, engolido pela escuridão. O clique da porta a fechar-se foi o som mais libertador que eu já tinha ouvido.
Laura ficou comigo. Sentámo-nos em silêncio na sala de estar, por entre os destroços metafóricos da nossa família. O relógio de pêndulo continuava o seu tic-tac indiferente, a medir o tempo de uma nova era. Depois de um longo, longo tempo, ela virou-se para mim, o seu rosto cansado sob a luz suave do candeeiro. Peço desculpa, Helena, disse ela, a voz embargada, as palavras a saírem com dificuldade como se fossem pedras. Eu devia ter te contado o que suspeitava. Eu vi o quão infeliz ele estava e na minha cegueira culpei-te. Pensei que se fosses uma esposa mais atenta, mas como eu fui para o pai dele, Pensei que se te esforçasses mais, ele não procuraria noutro lado. Foi mais fácil culpar-te a ti do que admitir que o meu filho, o meu menino de ouro, é um homem fraco e desonesto. As suas palavras, a confissão que eu tanto ansiei por ouvir de uma forma ou de outra, já não me magoavam nem me davam satisfação. Não senti o triunfo da vingança. Eram apenas tristes. Eram apenas a verdade nua e crua, despida de toda a pretensão. E naquela verdade havia um estranho conforto. Nas semanas que se seguiram, a minha vida desconstruiu-se e começou a ser reconstruída, peça por peça. Iniciei o processo de divórcio imediatamente. Marcos tentou contactar-me algumas vezes. As suas mensagens eram um manual de autopiedade. A minha vida acabou sem ti. Foi tudo um erro. Ela enfeitiçou-me. Não consigo comer nem dormir. Li as primeiras. Senti um vazio absoluto em vez de raiva. E depois bloqueei o seu número. A história da sopa tornou-se uma espécie de lenda negra sussurrada na família. Um conto de advertência grotesco. Carolina, a grande estratega do amor, desapareceu da vida dele assim que o escândalo rebentou e a perspectiva de um divórcio dispendioso se tornou real. O seu interesse não era o homem, mas o jogo de poder, a emoção da conquista. E ele, despojado da esposa, da amante e da adoração da mãe, ficou completamente sozinho com as consequências dos seus atos. E eu, surpreendentemente, não me sentia vingada. Sentia-me leve. Sentia-me livre. A verdade, por mais feia e dolorosa que fosse, tinha-me libertado de uma vida de mentiras que eu própria ajudara a sustentar com o meu silêncio. A minha relação com a Laura transformou-se de uma forma que eu nunca teria imaginado ser possível. A nossa aliança, forjada naquela noite terrível, tornou-se um pilar inesperado de apoio para mim. Ela ligava-me todos os dias, não para criticar o pó nos móveis, mas para perguntar como eu estava a dormir, se precisava de alguma coisa do supermercado. Ajudou-me a empacotar as coisas de Marcos em caixas de cartão, um processo catártico e doloroso. Enquanto dobrávamos as suas camisas, encontramos um bilhete de cinema no bolso de um casaco. Era para um filme romântico que eu tinha querido ver, datado de uma noite em que ele me dissera que tinham de trabalhar até tarde. Olhámo-nos e, pela primeira vez, partilhamos um sorriso. Um sorriso triste, irônico, mas um sorriso de entendimento. Ela ajudou-me a encontrar um advogado de divórcio implacável, recomendação de uma das suas amigas da alta sociedade, e até esteve presente na primeira reunião. Uma leoa silenciosa a guardar a minha retaguarda. Numa tarde cinzenta de outono, enquanto tomávamos um café na minha sala agora silenciosa, ela confessou que a sua atitude crítica para comigo era um reflexo da sua própria infelicidade e dos seus arrependimentos profundos. O meu casamento com o pai do Marcos, começou ela, a olhar para a chávena como se lesse o futuro nas folhas de chá. Visto de fora, era perfeito, mas por dentro estava podre. Ele também tinha suas Carolinas. E eu aguentei. Sorri nas festas, organizei os jantares, criei o meu filho para ser um rei, porque era tudo o que eu tinha. Projetei em vocês o ideal de perfeição que nunca consegui alcançar. E quando vi as fissuras, ataquei-te a ti, porque atacar o meu filho
seria admitir o meu próprio fracasso. Naquele momento de vulnerabilidade crua, eu perdoei-a por tudo. E ao perdoá-la, senti que também me estava a perdoar a mim mesma, por ter sido tão cega, por ter aceitado tão pouco durante tanto tempo. Um dia, meses mais tarde, quando a primavera começava a despontar lá fora, eu estava na minha cozinha. A mesma cozinha onde Marcos trouxera sua sopa envenenada de mentiras. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar como pequenas fadas. A casa era minha. O silêncio era meu. Senti uma vontade súbita e simples de cozinhar. Abri o frigorífico. Peguei em alguns legumes frescos, cenouras, aipo, cebola, um peito de frango e caldo caseiro que tinha no congelador. O som rítmico da faca na tábua de cortar era meditativo. O cheiro da cebola a refogar em azeite era honesto e limpo. Comecei a preparar uma sopa. Uma canja simples, a receita da minha avó, sem segredos, sem ingredientes escondidos. Enquanto os legumes amoleciam na panela e o aroma familiar a tomilho e louro enchia o ar, eu senti uma paz profunda instalar-se em mim, no lugar onde antes havia um nó de ansiedade e dor. Aquela sopa era só para mim. Era o meu alimento, a minha criação, a minha nutrição. Não era uma arma, nem uma mensagem, nem um símbolo de traição. Era apenas sopa. Um ato de cuidado para comigo mesma. Peguei na concha, servi uma tigela de porcelana branca, a mesma que usara naquela noite. Mas agora, ela parecia diferente. Parecia limpa. Sentei-me à minha mesa, na minha casa, sozinha. E não me sentia solitária. Sentia-me inteira. Dei a primeira colherada. O caldo estava quente, rico e salgado. O sabor era simples, honesto e profundamente reconfortante. Não era o sabor da vingança, que é sempre amargo no final. Era algo mais puro. O sabor da soberania. O sabor do meu novo começo. E sim, soube-me a vitória.